Que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Tenho que falar da alegria de poder estar mais uma vez compartilhando com você um pouco da palavra do Senhor. E essa viagem que estamos fazendo em Apocalipse, nesse primeiro momento, as 7 igrejas às quais foram endereçadas cartas por Jesus Cristo. Então nós temos compartilhado um pouco disso e espero estar abençoando a sua vida, ter sido instrumento para isso. Hoje nós vamos continuar falando de Tiatira. Já falamos do vídeo anterior acerca da autoapresentação de Jesus Cristo. Você deve lembrar quando ele vai dizer que ele era o Filho de Deus, com os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente ou de bronze polido. Então nós já conversamos sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre a crítica que Jesus Cristo faz a essa igreja. Lembrando que as cartas mantinham esse padrão, a apresentação, a crítica que ele fazia, o elogio também, né? E depois vinha a exortação, e apontando sempre a direção de como se resolver os problemas. Pois bem, os nossos versículos vai de 19 a 23, mas eu vou ler o 19 ao 20 para você. Você pode fazer essa conferência depois, fazer essa anotação e depois você ler todo esse texto, de 19 a 23. Mas 19 a 20 diz assim: Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência também, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Pois bem, essa é a crítica que Jesus faz à igreja de Tiatira, que ele estava permitindo que Jezabel ensinasse aos seus servos a comer das coisas sacrificadas, a se fornicarem, a prostituírem e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Temos aí essa figura emblemática. Na verdade, ele fala de Jezabel, mas uma figura que tinha vivido há uns 800 anos atrás, mas fazia parte da história do povo de Israel. Jezabel era uma mulher fenícia que casou com um rei judeu, rei de Israel, que tinha o nome de Acabe. Foi um casamento daqueles casamentos políticos. Então, ela era uma princesa da Fenícia, casou-se com o rei de Israel. Então os povos se juntavam, ficavam mais fortalecidos e mais ou menos foi essa direção, essa motivação que levou esse casamento de Acabe com a Fenícia, nossa estimada Jezabel. E o que fez Jezabel? O que foi que trouxe de positivo para Acabe ou para Israel esse casamento? Parece-nos que pouca coisa acrescentou, ou melhor, trouxe para Israel muita destruição. Jezabel, essa figura emblemática, ela se mostrava assim uma mulher dominadora, controladora, manipuladora e uma pagã, acima de tudo, e uma idólatra. Você tem no texto de 1 Reis 16, 31, texto que eu coloco aqui para você, o casamento deles dois. Quando fala, isso sucedeu o quê? Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Quer dizer, das poucas coisas que Acabe, das muitas coisas erradas que Acabe vinha fazendo, ele achou pouco ainda foi casou com Jezabel, essa fenícia, e para completar, ainda vai servir e adorar ao Deus que Jezabel servia. Dona dessa personalidade manipuladora, sedutora, capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que ela desejava, então ela fomentou fortemente a adoração a Baal naqueles dias. E os israelitas eram obrigados a fazerem isso. Bom, ela então, a quem resistiu, ela logo mandou matar alguns profetas. Alguns devem estar lembrando aí que Elias teve até que fugir. Ele fugiu porque houve uma verdadeira matança dos profetas em Israel. E ele, para salvar a sua vida, fugiu, porque ela, Jezabel, tinha dado essa ordem. Então, a sua atuação levou Acabe
ao rei Acabe, a uma franca e detestável afronta ao Senhor. Então Acabe foi por esse caminho. Versículo 33 de 1 de Reis 16 diz assim: também Acabe fez um ídolo, do modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Quer dizer, Acabe ele fez pior do que todos os outros reis que haviam feito para aborrecer o Senhor, para afrontar o Senhor. Jezabel representava isso, essa mulher que levou Israel à idolatria, essa mulher que levou a Israel à prostituição. Veja só você que situação. Então, e que aborreceu muito ao Senhor. Acabe se desviou muito, se afastou muito do seu Deus. Aí, a crítica veio em cima disso, que naqueles dias a igreja de Tiatira, que o anjo da igreja de Tiatira estava admitindo que esses ensinos de Jezabel ainda estivessem predominando no seio da igreja. Veja assim, Jezabel, aquela que se diz profetiza. Quando ela se diz profetiza, ela está, então, declarando-se como um canal pelo qual Deus traria as mensagens. Então, não podia ser contrariada. Se era Deus que estava fazendo através dela, se dizendo sacerdotisa, tinha mais que ser obedecida. E ai de quem não obedecesse, né? Que poderia pagar com a sua vida. Veja que esse padrão se repete hoje, nos nossos dias. Essas igrejas da Ásia, elas representam as igrejas do mundo todo que se apresentam para servir ao Senhor. São mais ou menos uns protótipos das igrejas, ou dos problemas que as igrejas ainda nos nossos dias enfrentam hoje. Então, quando ela se diz profetiza, quando nós dizemos que esse padrão se repete, você pode ver em nossos dias quantas pessoas ungem a si mesmo e dizem: agora eu sou profeta, agora eu sou pastor, agora eu sou apóstolo. Eles mesmos se ungem, eles mesmos se declaram isso. Veja só, ou outro que unge mais alguém por interesses próprios, ou então a sua própria família. Às vezes a verdadeira dinastia acontece. Aí eu vou ungir minha mulher, vou ungir minhas filhas, para fazer todo mundo ser sacerdotes, pastores, profetas, pastoras, que é um absurdo. Isso é uma ação muito perigosa. E Jezabel foi uma dessas que se declarou, e nós, às vezes, estamos vendo se repetir esse padrão, que foge totalmente do padrão neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, do que vemos na igreja. Quando se foi ungido alguém ou separado alguém para servir ao Senhor, nunca foi um homem, nunca foi alguém da família, nada disso. Isso quem fazia era o presbitério. Deixa eu deixar para você o texto de 1 Timóteo 4,14, que também aparece aqui, quando Paulo disse a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição da mão do presbitério, ou seja, de um conjunto de presbíteros, de pastores, que se reuniram, reconhecendo a unção, o chamado na vida daquela pessoa, e se unge. Não uma coisa que eu faça com as minhas filhas, com a minha esposa. E a gente tem visto verdadeira banalização de separação, de unção para o ministério. Ou alguém se diz, ou alguém a si mesmo declara, ou ele mesmo começa a criar ali uma espécie de sinédrio, por ele mesmo, né? Uma cúpula por ele mesmo, que ele vai escolhendo quem ele quer e quem atende os interesses dele. É uma ação muito perigosa. Então Jezabel se declarava profetiza, ela se declarava, mas não é o que a palavra nos diz a respeito ao apresentá-la. Outra coisa que ela fazia era ensinar a prostituição. Deixe-me dizer uma coisa para você: muitas vezes a palavra prostituição na Bíblia é sinônimo de idolatria. Vou repetir para você: muitas vezes a palavra prostituição aparece na Bíblia como sinônimo de idolatria. Em Oséias 4,12 diz assim: o meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e prostitui-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Veja aí, o meu povo consulta a madeira, consulta a vara. Entende isso? Quer dizer, a idolatria na palavra é sinônimo de prostituição, e Jezabel insinuava, estimulava ou fomentava a idolatria.
provocando então a ira do Senhor. Não é difícil de entender isso, porque você logo vai ver que Deus fala da relação com o seu povo como um casamento. Isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você vê o que diz Isaías, o profeta Isaías no capítulo 54, verso 5, quando ele fala assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Note para a primeira sentença: porque o teu Criador é o teu marido. Então, essa relação entre Deus e o seu povo é de um casamento. Jesus é apresentado como noivo, a igreja é sua noiva. E a vinda dele, esse encontro definitivo da igreja com Jesus na sua segunda vinda, é justamente a festa das bodas, do casamento. Então, a prostituição, a palavra prostituição muitas vezes aparece na Bíblia como a idolatria, e foi isso que Jezabel fez, insuflando, cobrando, fazendo, induzindo o povo de Israel à idolatria, como era a prática comum do seu povo. E Acabe foi atrás disso, Acabe até fez um ídolo. Como o texto diz, ele fez um ídolo, ele irritou o Senhor mais do que todos os outros reis antes dele. Então, quando o povo de Deus começa a praticar a idolatria espiritualmente, isso é uma prostituição. Prostituição. Textos de Êxodo 34, 15, 16, diz assim: para que não se faça aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, coma também os dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas mulheres para as filhas, para os teus filhos e suas filhas, prostituindo com seus deuses. Façam também teus filhos se prostituir com seus deuses. O Senhor vai dizendo: não faça essa aliança, não vá nisso, se prostituindo. Então, qualquer idolatria, qualquer coisa que você levante, seja pessoa, seja coisas que você coloca entre você e Deus, né, é ídolo, e isso é uma prostituição. O povo de Deus, a igreja do Senhor, é casada com Ele. Então, qualquer outra relação com outro Deus, com outro ídolo, isso é prostituição. E Jezabel fez isso, e a igreja de Tiatira estava admitindo a presença dessa prática nos seus dias. Mas outra coisa interessante ainda da exortação de Jesus é que dê-lhe tempo para que se arrependesse. Considera isso. Jesus afirma que deu tempo para que Jezabel se arrependesse. Deu tempo para as pessoas que estavam na igreja ali em Tiatira praticando essas coisas se arrependessem. Isso indica que não foi um ato isolado simplesmente, mas era um ato contínuo, uma prática que estava sendo contínua. E o Senhor esperando que esse povo se arrependesse. Deu todas as condições para que voltasse atrás, para que se arrependesse dos seus caminhos. Como Jezabel, muitos não têm caído em si a ficha, não têm reconsiderado o seu caminho, não têm se arrependido, não têm se convertido. E isso vai levar as pessoas a ter o mesmo destino que teve Jezabel. Leia a história de Jezabel, você vai ver, ela foi, depois de morta, jogaram o corpo na rua e ela foi comida pelos cães, pelos cachorros. Né? Então, pense, o Senhor deu a Israel, estava dando a Tiatira a possibilidade de se arrepender. Então, naquela prática contínua, naquele pecado contínuo de idolatria, prostituindo-se espiritualmente, traindo o seu Senhor. Então, isso é um pecado que afronta a Deus, que fere ao Senhor. Às vezes, a gente acha que porque o Senhor não tem agido, a gente acha que Deus está aprovando o que estamos fazendo. Não, está dando-nos tempo para arrepender. E nós devemos considerar isso, se arrepender enquanto nós temos tempo para isso. Então, queremos concluir dizendo assim: você que se diz fazer parte do povo de Deus, nós que nos apresentamos como pessoas que queremos, servimos a Deus, somos povo de Deus, devemos saber disso. Quer aborrecer o Senhor? Eleja um ídolo para você. Quer ferir o Senhor? Quer ver o Senhor chateado? Eleja outro ídolo, outro Deus na sua vida, e você vai ver Deus muito chateado com você. Eu fiquei analisando assim, o ápice da idolatria aconteceu uns anos atrás aí, que eu acho absurdo. Não sei se você ouviu falar, mas a igreja maradoniana, um grupo de pessoas do mundo inteiro juntaram-se, fizeram uma paróquia lá na Argentina, né? E fizeram um templo dedicado ao jogador de futebol Diego Maradona, né? Como se fosse ele um Deus. Eles têm a sua própria Bíblia. A Bíblia é chamada Eu Soy el Diego de la Gente.
né? Foi fundada no dia 30 de outubro de 1998, em Rosário, ali na Argentina. E pessoas idolatram, né? Dizem, Maradona é Deus, o ápice da idolatria. Pois bem, mas como nós temos dito, a idolatria hoje, nos nossos dias, tem tomado outros formatos, outros contornos. E mesmo as pessoas que congregam a igreja, que não admitem de jeito nenhum qualquer tipo de imagem de pessoas ou de coisas no seu templo, mas muitas vezes tem tido outros ídolos em sua vida. Eu sempre acho que a tecnologia hoje veio para ocupar um lugar de um Deus na nossa vida. E nós estamos deixando de ter os nossos momentos com Deus para estar passando horas e horas nas redes sociais. Nós passamos a ser escravizados de um aparelho chamado celular, que a gente não consegue se afastar dele nem enquanto nós dormimos. No entanto, a palavra de Deus nós já colocamos de lado, no entanto, estamos gostando desse tempo de não poder ir para a igreja por causa da pandemia, com essa justificativa que nós entendemos, mas às vezes as pessoas sabem, elas mesmas sabem que não tem necessidade nenhuma de pessoas se privarem de adorar o Senhor, de buscar ao Senhor. Né? Parece que só na igreja que vai contrair, e nós sabemos que isso não é verdade. Talvez na igreja seja um dos lugares mais seguros que alguém pode estar, com todas as medidas profiláticas que se tem tomado, de distanciamento, de tudo, e ali se encontrar no ambiente espiritual de adoração, de busca do Senhor, de cobertura espiritual, de descansar na presença do Senhor. Mas a gente às vezes tem elegido outros ídolos como entretenimento. Então as pessoas ficam ali no lazer, valorizando muito o lazer. Não sou contra isso, mas a gente vê uma prática de uma doutrina chamada hedonismo. O que é isso? É que leva o prazer como uma coisa fundamental na vida da pessoa. Então o prazer passa a ser a coisa prioritária. Então, aí pronto, aí coloca-se à frente do Senhor, à frente do reino do Senhor, que deveria ser buscado primeiramente em nossas vidas. Então vem esses ídolos tomando conta das nossas vidas, tomando conta do nosso comportamento, nos afastando de Deus sem que a gente perceba isso, por imaginar que o ídolo é só aquela imagem que representa alguém, uma pessoa, um animal, sei lá, coisa parecida. Então, não, existem vários tipos de idolatria. E fique sabendo, como dissemos há minutos atrás, que aborrecer o Senhor, elege um ídolo para você. Veja o que aqui diz em Romanos, no capítulo 1, 18 a 25, meio de forma resumida para você. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em justiça. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente, amém. Então diz que do céu se manifesta essa ira de Deus contra essa prática dos homens que mudaram a verdade de Deus em mentira, passaram a adorar e a servir a criatura ao invés do Criador. Qualquer ser humano é criatura. Qualquer coisa que você vê, árvore, bicho, são criaturas de Deus. Então nunca deve ser postulado ou elevado à condição de Deus. Então Deus fica muito chateado e diz que do céu já se mostra a ira de Deus contra essa atitude humana. Então Jezabel fez muito mal no tempo dela, lá com o rei Acabe e ao povo de Israel. E em Tiatira ainda estava reverberando o seu comportamento. E a igreja hoje também muitas vezes erra em fazer para si outros ídolos, seja pessoa, seja coisa, seja o que for. Ninguém pode se interpor, se colocar entre você e Deus, entre o povo de Deus entre o povo de Deus e o seu Deus. Então ninguém, Deus deve ser o primeiro e único no nosso coração, no nosso amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de pessoas, acima de posses, acima da própria vida, é o mandamento que temos. Então, que não venhamos errar, como erraram alguns irmãos da igreja em Tiatira, que possamos manter a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor, porque iríamos provocar dele a sua ira. Somos por acaso mais fortes do que ele? Considere isso. Que Deus te abençoe. Ora, se você ficou até aqui, esse vídeo pode ter sido interessante para você e abençoado a sua vida. Então compartilhe esse vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Deixe aí seu like, deixe seu comentário. Eu acho que também esse vídeo de hoje merece um comentário seu, não? Então deixe lá seu comentário. Isso você está ajudando o nosso canal, o vídeo, a ganhar relevância e para que outras pessoas também sejam alcançadas. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.